gente, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando mais um show de papo comigo, Anderson Ricardo. Aqui você sabe que eu trago amigos, pessoas que eu gosto, né? Pessoas que podem somar para você de diferentes mercados aí, tanto na música quanto no mercado em geral, para que você possa aprender um pouco com tudo que nós vamos falar aqui. E hoje eu tô recebendo um grande amigo, um amigo aí que eu falo para ele que ele é um presente de Deus na minha vida, né? Desses amigos novos que a gente conhece em ambiente novo, porque eu já falei isso para vocês, que ambientes novos trazem novas pessoas, novas oportunidades, e ele é uma desses presentes novos que eu tenho ganhado na minha vida aí nos últimos meses. Carlos Mazei, como você tá? Que prazer. Tudo bom, meu amigo? Muito obrigado, tá, por ter vindo aqui. Obrigado você pelo convite. Eu tenho certeza que o nosso papo vai ser enriquecedor e que nós vamos fazer com que muitas pessoas tenham insights, aprendam com esse bate-papo aqui. Com certeza. Eu queria começar perguntando do começo. Hoje você é presidente da Associação dos Inventores do Brasil. Sim. É um cara que tem muitas patentes, já teve muitas ideias. Mas como começou essa história toda? É uma longa história. Uma hora vai ser pouco, na verdade, né? você vê, eu trabalho assessorando, ajudando os inventores há 39 anos. Então, começou lá atrás. Eu sempre gostei muito de lidar com ideias. Aliás, isso veio na veia por causa do meu avô. Meu avô ele tinha uma agência de publicidade que o slogan da agência dele era ideias que vendem. Olha, que bonito. Chamava Fama. Que nome legal. Ideias que vendem. Fama, ideias que vendem. Aí... Vou registrar isso aí, será que tá registrado? Legal. O que ele fez? O meu avô, ele fez a primeira decoração de Natal em São Paulo, decoração de rua. Foi a agência dele que teve a ideia, levou para a Prefeitura de São Paulo na época, e eles autorizaram, fizeram no bairro de Pinheiros, onde era a sede da empresa dele. Que bacana. E ele inventou a árvore de Natal artificial. O seu avô inventou a árvore de Natal artificial? Que a gente tem em casa. Sim, essa que monta. Dos galinhos prateados, aquela que você monta. Ele inventou no Brasil ou inventou no mundo todo? Aqui no Brasil, e depois foi para tudo quanto é lugar. E ele ganhava royalties para cada Olha, árvore eu vou te vendida? falar, naquela época não se falava em patente, né? Então ele não patenteou. Ele não patenteou. Existe a patente da árvore de Natal? Se alguém tivesse feito na época a patente, sim, daria, claro. Mas hoje não tem. Não, hoje não tem, é domínio público. É domínio público. Uma vez eu levei no programa do Faustão uma árvore de Natal que no meio dela, ela jorrava neve. Você apertava um botãozinho, tinha tipo isopor, aquela maquininha granulado que dentro, e jogava neve. Isso era uma patente de um inventor brasileiro. Ah, é? Só a árvore dele que podia jogar neve? Só a árvore dele podia jogar neve. Mas e aí? Aí seu avô fez... Aí eu comecei a trabalhar, eu tinha uma confecção, eu fazia roupa para halterofilista, chamava pumping iron, puxando ferro em inglês, né? E aí viajava muito para fora. Numa das viagens que eu fiz, eu errei o caminho, eu fui para Nova York. E lá tem um centro de convenções muito grande que chama Jacob Javits Convention Center. Eu peguei um ônibus errado lá, caí na frente desse centro de convenções. E o que tinha lá? Tinha uma feira de invenções. Eu entrei, fiquei louco. Inventor do mundo inteiro, apresentando um monte de coisa maluca, um monte de coisa. Eu falei, esse é o meu mundo. Nessa feira, conheci uma pessoa... que é um americano, Jim, acabou virando meu sócio. E aí eu comecei a fazer registro de marcas e patentes no Brasil, fazer internacional através dele, e também participar de feiras internacionais, levando as invenções dos brasileiros. Aí, quem que me achou? O Amaury de Assis Ferreira Júnior. Amaury Júnior? O Amaury Júnior. O Amaury acabou virando meu sócio na época. A gente... tinha um quadro no programa dele que chamava Flash Ideia. Na primeira fase dele na TV Bandeirantes, onde ele ficou anos, toda quinta-feira a gente tinha um quadro lá, chamava Flash Ideia. E eu apresentava as novidades. Ele trazia muita coisa de fora também. Gadgets, que a gente chama, né? Ele falava, mas eu quero mostrar tudo que eu tenho na televisão. Ele tinha coleção de Coca-Cola do mundo inteiro. E ele não tinha um gancho para mostrar essas coisas. E através do Mazei ele encontrou esse gancho. Que legal. Então ficou bem bacana. E eu fiquei com a Amaury quase 3 anos.
Aí depois eu fiquei com o Goulart de Andrade, o Vem Comigo, o Goulart tinha um programa no SBT, a gente ficou junto com ele lá. Aí depois o Otávio Mesquita, até o último dia dele, na primeira fase dele no SBT, a gente estava com ele com um programa também. Aí a coisa começou a tomar um corpo absurdamente grande. Aí eu montei a Loja das Invenções na Avenida Rebouças, que era Era onde uma loja que só vendia invenções? só vendia novidade. Antes da Polishop, eu trazia invenções do mundo inteiro em pequenas quantidades, acabava, não tinha como comprar mais. Então, e me lembro na época que eu estava com a Mauri, nós fizemos o lançamento do Bina. Sabe o aparelho que detecta a ligação? Sim. Na época só a Polícia Federal podia lembro. usar. E nós fizemos... Olha como muda as coisas, né? O Demais. Bina. Hoje E só a o Polícia Bina Federal tá no podia teu usar. telefone. É igual a GPS, né? GPS Sim. por muito tempo só o exército americano tinha. Então só a Polícia Federal podia usar. Quando liberaram para uso comercial, a gente fez o lançamento no programa do Amaury Júnior, Que era o junto com o Binazinho ali inventor. que tocava e parecia um número que estava te Aparecia o tocando. número de que estava tocando, que é o que acontece no celular da gente hoje. É, mas no celular a gente atendia, no Bina não, né? Sim. No Bina você tinha que retornar. Inclusive, para você saber quem estava te ligando, né? Trote, todos os órgãos Sim. aí de auxílio público Sim. recebiam muito trote, recebem Sim, até sim, hoje. Só que você consegue agora detectar quem ligou, né? O Bina, na verdade, não era aquele aparelhinho. Aquele era o bip. Bip. Você lembra que tinha o bip antes do... O bip tocava, aparecia o número, você ligava pra pessoa, né? A gente é dessa época. Então a gente passou por todas as fases, né? Outro dia eu tava vendo, inclusive, uma matéria onde aparecia todos os telefones celulares das épocas que eles foram lançados. Eu tive todos. Todo telefone diferente que tinha, eu comprava. Aí de todas essas invenções, qual foi a invenção ou que você teve ou algum inventor que você deu consultoria e que você mentorou que mais fez sucesso? Olha, que o público conhece foi o espaguete de piscina. Ah, o espaguete de piscina. É isso. E foi um brasileiro que fez? Foi um brasileiro que inventou aquilo. E foi para vários países. Todo o país tem, Nós né? registramos patente em 153 países. Ah, É a é? ideia de brasileiro. E o cara ficou Você muito sabia? rico com a patente? Muito. E ele é morador aqui de Alphaville. Até hoje? Até hoje ele mora aqui. Ele tá vivo. Só que ele não gosta de dar entrevista, ele não aparece porque já teve problema. Sequestro, essas coisas. É? Então cada espaguete desse vendido, ele tá ganhando uma coisinha. Ele coleciona Ferrari hoje, pra você ter uma ideia. Meu Deus. E quando a gente registrou a patente, ele abandonou um Landau velho na Castelo Branco. Ele Por quê? falou, não tinha pra quem vender, não tinha o que fazer com o carro. Ele jogou Abandonou o carro o na carro. Castelo e saiu andando. Igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos muita Ele gente fez faz isso. isso. Que E hoje ele coisa. coleciona Ferrari, pra você ter uma ideia, a estilingada que ele deu, né? Meu Deus. Então, deixa eu só contar um pouquinho da... Tá. Depois que eu montei a Loja das Invenções, que foi um verdadeiro sucesso, dava volta no quarteirão as pessoas na Rebouças para ir conhecer a loja. Eu fiquei 5 ou 6 anos nessa casa que eu tinha a loja. Aí eu construí um prédio nosso, que a gente está até hoje, na Homem de Melo, em Perdizes, um prédio de 4 andares, onde eu montei 2 andares e eu montei o Museu das Invenções. Que funciona até hoje, tá aberto. Sim, tá aberto. As pessoas Recebo podem visitar. 5 mil crianças por mês lá. Ah, é as bem crianças bacana. vão lá Tá visitar. aberto para visitação pública. E foi uma consequência, porque eu não tinha objetivado isso quando eu montei. Eu queria que fosse um lugar onde os empresários fossem conhecer o protótipo dos inventores e para fazer negócio. Consequentemente, as escolas começaram a descobriram que tinha um museu e é diariamente agendamento de escola para levar a criançada lá. É bem bacana. Que bacana. E além do espaguete, o que mais? E teve aí que inventou? Detector de dinheiro falso. Detector, aquele que passa um coisinha? Que tem Vai, aonde que tinha isso que todo mundo sabia no cinema? Tá. Você pagava em dinheiro e aparecia lá se o dinheiro era verdadeiro ou falso. Isso hoje perdeu um pouco da validade, Sim, assim, hoje em dia da utilidade, né? Não se lida muito com o dinheiro, né? Inclusive quem tá reclamando muito é manobrista, Sim. que não recebe mais caixinha, né? Sim. As pessoas não têm mais, né? Ninguém anda com dinheiro. É difícil. E eu, quando ando com dinheiro, Anderson,
eu acabo perdendo. Sim, sim. Porque eu não lembro que tem. Aí você puxa a carteira, cai no chão. É melhor ficar no cartão mesmo, né? Entendi. Você vê quanta evolução tecnológica teve, Muita né? coisa, Nos muita últimos coisa, muita 50 coisa. anos no mundo. E foi assim que você entrou, então, para isso, e hoje você tem uma empresa, né? Sim. Que só faz isso. A Associação Nacional dos Inventores, hoje a gente é basicamente sócio de mais de 4 mil inventores, Tá. porque a gente trabalha efetivamente por fases, né? Eu não tenho condição de trabalhar todos os projetos de uma vez. São mais ou menos uns 70 projetos por ano que a gente trabalha, mas todos os inventores são parceiros nossos. Tá. Onde o objetivo qual é? É encontrar um empresário ou um investidor que acredite naquela ideia Sim. e aposte e coloque no Tem mercado. muita gente que tem dúvida do que é uma patente. O que é uma patente propriamente dita? Patente é um monopólio Tá. que o Estado te concede Tá. durante um prazo determinado para você ser dono exclusivo daquela inovação tecnológica. E normalmente dura quanto tempo uma patente? 15 ou 20 anos, dependendo da E classificação depois da cai, patente. e aí todo mundo pode Cai em copiar, domínio pode... público. E aí qualquer pessoa pode fazer. Se você não tiver aperfeiçoamento em cima, morreu ali. Você perdeu. E tem essa jogada de aperfeiçoando para nunca Sim. cair? E, inclusive, as pessoas não têm noção. A maioria das patentes que tem no mundo, a gente chama de, em inglês, utility patents, é modelo de utilidade, Aham. que são os aperfeiçoamentos do já existente. É a maioria das patentes. Patente de invenção, você Mas só... eu posso fazer uma patente de utilidade sobre qualquer coisa, não? Desde que você tenha um aperfeiçoamento, sim. Não, mas por exemplo, eu falo, pô, eu quero aperfeiçoar esse microfone aqui. Eu acho que ele não é bom. Vamos dizer que... Não, ou então você fala assim, eu quero fazer um microfone com uma câmera, Você pode. por exemplo. Não tenho. Tô falando Sim, só sim. uma analogia Uma para vocês utilidade entenderem. maior, porque ele tem. O microfone com câmera, você pode patentear, porque você já está juntando uma câmera que já existe e o microfone. Você está juntando os dois. Quer ver uma grande invenção na área cinematográfica? O Steadicam. Sim. O Steadicam viabilizou você fazer cenas em movimento em filmes, em qualquer situação. Sim. E foi uma grande invenção aquilo. Tá. Porque, na verdade, você consegue correr ou andar com a câmera na mão e ela não mexer, né? O maior inventor do Brasil hoje com o maior número de patentes. Você tem O uma maior ideia? inventor, pessoa física, É alguém, um cara que fez muitas patentes. normalmente são empresas, né? Que tem Normalmente é muitas empresas, patentes. né? né? Normalmente é empresa. A 3M tem muita coisa, a Johnson, mas entenda o seguinte, aqui no Brasil começou a se popularizar mais o universo das patentes depois de uma mudança que teve na época do presidente Collor, acho que em 1992 ou 95, aonde teve a nova lei de patentes, que a gente se igualou ao mercado internacional, o que acontece no mundo inteiro. Então, o prazo de validade hoje de 15 ou 20 anos é o mesmo nos Estados Unidos e na Europa. Ou no Japão, todos são 15 ou 20 anos. Entendeu? E você pode, como brasileiro, estender a tua patente internacional através de um tratado, que o Brasil é signatário desse tratado. Você consegue estender para 153 países. Eu faço muito isso. Entendi. Tem muitos inventores que pedem funciona? extensão Porque internacional. já me questionaram muito. Como quando, por exemplo, a pessoa tem uma ideia. Uma ideia, não é uma invenção, não é um projeto de engenharia. É uma ideia. Ó, eu quero fazer isso. Dá para patentear a ideia? Ideias não são registráveis. Ideias não são registráveis. O que é registrável é a ideia de um produto. Para as pessoas entenderem mais fácil, Anderson, tudo que você pega na mão é objeto de patente. Tem que pegar na mão. É um produto. Tá. Entendeu? Tá. Para falar uma linguagem mais simples, Sim, tem que ser a ideia de um produto. tem que ser a ideia de um produto. Ideias abstratas. Eu tive a ideia de fazer uma corrida das pessoas andando para trás. Posso registrar? Não. É porque lá em Portugal eu conheci o trabalho do Fernando Pessoa, que escrevia através de heteronimia. E aí, na época, eu tive a ideia de registrar a ideia da heteronimia e não podia. Então,
Muita coisa eu tenho feito nos Estados Unidos, no Copyright Office, que é o direito autoral americano. Tenho feito muita coisa lá. Então você fala, o que você registra lá no direito autoral? Aplicativo, ideias para internet. Tá. Tudo isso, que isso não pode é, ser entendi, tudo como que não direito é objeto autoral. de patente, Tá. pode ser Então um direito essa é a autoral. diferença, porque todo mundo não entende a diferença de registro de marcas, Isso. registro nesse caso aí seria de domínio. O que seria esse registro? Vamos lá, vou te explicar direitinho toda a cronologia. Registro de marca. O que é registro de marca? É o nome comercial que você dá à tua empresa ou ao teu produto. Tá. Essa marca, Show de Papo, o Anderson Ricardo, isso aqui é registrável como marca. Eu já registrei. Inclusive, você deve ter registrado. Sim. Então, o Anderson Ricardo é você, pessoa física. A tua empresa, o Show de Papo... Eu registrei também. Eu registrei no Anderson Ricardo. Então, tem que registrar. Aliás, é uma falha muito grande, principalmente a gente comentar na área da música, sim, que as duplas, os cantores... Os artistas é muito problema. Eles não registram a marca. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Esses dias veio uma pergunta na minha caixinha, eu respondi, mas eu queria até saber se eu respondi corretamente. A pessoa perguntou assim, o meu filho tem o nome de batismo dele, e eu fui registrar o nome de batismo dele para ele ser cantor. Só que já tinha o nome. Ele pode continuar usando o nome de batismo dele como cantor ou não? Se for o mesmo nome dele, pode sim. Ele pode continuar usando, mas ele nunca vai conseguir registrar. Ele não vai conseguir registrar. Mas e o dono? Pode ter um conflito. E o dono? Se o dono entrar com uma marca, com uma ação contra ele, ele vai se defender falando, é meu nome. Tá. O nome, ninguém tira. Você pode divulgar publicamente o teu nome. Tá. É conveniente que você sempre registre a marca. A maioria dos artistas não chamam comercialmente o nome verdadeiro deles, né? É o nome artístico. Então, o Zezé de Camargo, Luciano, o nome do Zezé não é Zezé. Mirovaldo, é. Então, às vezes as pessoas não se preocupam com isso e tem problemas. Você deve conhecer várias histórias de duplas que tiveram problema aí. Sim. Inclusive, teve uma dupla que me procurou, não quero citar o nome, que eles desfizeram a sociedade, só que um deles tinha registrado a marca. E proibiu o outro de usar o nome da dupla. Isso já aconteceu muito. Mesmo colocando uma outra pessoa para cantar. É complicado. Isso. E o público conhece a dupla. Às vezes você muda uma pessoa da dupla, a segunda voz você mudou, a dupla continua para frente. Agora, se o cara tem a marca, como é que você vai fazer? Você tem que mudar de nome. Entendi. É complicado. Isso é bem complicado e muito complexo também nesse mundo. Pra gente que entende não é complexo. Mas pra quem é de fora, pra quem é de fora bastante é complexo. Esse mundo do direito autoral, da propriedade intelectual, é bem complicado. Por isso que não tem muita gente que entende disso. De alguns nomes aí mundialmente conhecidos. O Elon Musk, ele inventou algumas patentes? Então, o Elon Musk, por coincidência, todas as coisas da Tesla no Brasil, de registro de marcas, de patentes, a gente que cuida. E é um exemplo, é legal você falar disso, porque por ele ter um nome mundialmente conhecido, as pessoas se aproveitaram e registraram no Brasil várias marcas Tesla em classes diferenciadas só para usar a popularidade do nome dele. Então, por exemplo, a gente conseguiu derrubar borracharia com a marca Tesla, papelaria com a marca Tesla, construtora com a marca Tesla, todo mundo usando. E não pode. Entendeu? Não pode, porque a marca Tesla é dele. Aliás, é dele e da família do Nikola Tesla. Sim. Não é só do Elon Musk, entendeu? Na verdade, eu acho que ele conseguiu uma concessão da família, né? Ele comprou direitos de uso da marca em algumas classes específicas, como bateria de carro elétrico, na linha automotiva, etc. Mas a linha branca, por exemplo, geladeira, fogão, máquina de lavar, é da família do Tesla, que eles estão fabricando várias coisas, inclusive vão trazer para o Brasil também. Não é da Tesla do Elon Musk. Não. Vai ter geladeira da Tesla que não é... Geladeira da Tesla, máquina de lavar da Tesla, micro-ondas da Tesla, que não é dele. Coisa, cara. É bem louco. Bem louco. E como funciona essa questão? Igual a Disney, ela foi para domínio público a marca Mickey, né? O desenho e tal. Não a marca, o personagem. O personagem. Legal você falar disso. É diferente da marca. O direito autoral de personagem
dura 70 anos após a morte do autor, caso ele tenha herdeiros. E venceu aquele primeiro desenho do Mickey. Sim, aquele primeiro... Que o Walt Disney registrou, caiu em domínio público. E no dia seguinte, as pessoas já se apoderaram daquele desenho para poder fazer besteira, inclusive, né? Sim. Teve um cara aí que parece que quis registrar um negócio de demoníaco. Sim, eu lembro dessa cara parada, do lembro. Mickey, uma coisa absurda. Lembro. E a família Disney, os herdeiros do Walt Disney, as filhas e netos, estão discutindo isso, porque o personagem continua, né? Sim. Ele teve mudanças de características, existem outros registros de direito autoral, mas a cara dele é sempre aquela, né? Entendi. É bem complicado. E lá nos Estados Unidos, desculpa, em Portugal, eu conheci uma máquina de café que ela foi, eu tava lendo sobre ela teve 45 patentes diferentes de uma máquina. Ela é uma máquina que você coloca a xícara, ela é encaixada aqui, tem a xícara própria, e o café vem de baixo para cima. Ele sai de baixo para cima, eu já vi água assim também. É água, tem cerveja. Sabe quantas também. patentes tem esse aparelho? 200. O iPhone, mais de 200. Tem mais de 200 patentes aqui. Então, o que a gente fala? Eu falo o seguinte: um produto, seguindo esse exemplo que você deu, dessa máquina de café, ele pode ter diversas patentes. Tá. Inclusive, todos sabem, a patente da cápsula de café era da Nestlé. Caiu em domínio público. Aí outras empresas entraram no mercado no dia seguinte e caiu em domínio público e soltaram um monte de cápsulas para você usar na máquina da Nestlé. Sim. E não são da Nestlé, Sim. da Nespresso. Sim. Entendeu? Isso é patente. Então, a patente, na verdade, Anderson, ela é um respeito temporário ao criador. Durante um tempo, só ele fabrica porque foi ele que inventou. Ou ele autoriza a fabricar, que é o que a gente faz na Associação dos Inventores. Eu nunca aconselho nenhum inventor a fabricar nada. Tem tanta indústria aí no mercado, a indústria pega o invento dele, coloca no mercado e paga a royalty para ele. O inventor vai ganhar muito mais dinheiro sem dor de cabeça. Você sabe me dizer se tem algo registrado no nome do Santos Dumont? Alguma patente? Não, porque ele não fazia patente de nada. Ele não fazia patente de nada? A Santos não ficou Dumont, com nada. Deixa eu te explicar, a história é bem clara. Inclusive quem bater um Google aí vai ver. O Santos Dumont foi emancipado com 17 anos de idade. E o pai dele era um dos maiores plantadores de café do Brasil. Era riquíssimo. Eu não sabia. O pai dele era ele muito começou a desenvolver aqui a ideia do 14 bis, depois ele foi... Sim, ele começou a desenvolver no Brasil. Todas as ideias da área de aviação começou aqui. E terminou aqui com a morte dele também. Mas que e os irmãos fez? lá? Então, vou te explicar. Americanos. Ele pegou o dinheiro, ele foi emancipado, ele tinha muito dinheiro, e foi para a França. Lá em Paris ele começou a desenvolver os protótipos, o Mademoiselle, o 14 bis, ele fez uma série de coisas. E o 14 bis foi o único avião que voou sem ser catapultado. Os irmãos Wright tiveram que botar na catapulta para soltar o avião para voar. Tipo, a puxar para trás, tipo um estilingue. Isso, tipo um estilingue. Catapulta é aquilo que você joga, tipo um estilingue. Até um nome gozado, né? Tem muita gente que não ouviu falar nunca esse nome, né? Então, os irmãos Wright foram catapultados. Ele conseguiu voar desse jeito. O 14 bis, o Santos Dumont, não. Era mais ou menos da mesma época? Sim, eles estavam... Mais ou menos da mesma época ali. Eles participavam de vários concursos. Será que um sabia do outro? Tanto, claro que sabia. Sabia. O Santos Dumont ganhava todos os concursos na França. Recebeu muito dinheiro. Sabe o que ele fazia com o dinheiro? Dava para os pobres. Tudo que ele recebia. Ele não ficava com nada. Esses aviões, porque logo depois disso, a gente já tem na história os aviões sendo usados na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Esse foi o motivo do suicídio do Santos Dumont. Mas a minha dúvida sempre foi, o avião que era usado lá, foi a ideia de quem? Dos irmãos lá? Aí, sim, foi um desenvolvimento, porque os irmãos Wright acabaram entrando com patente. A patente do avião hoje é deles? Sim, acabou. O Santos Dumont não fez. Tanto que você vai no Museu Smithsonian em Washington, você entra no departamento de tecnologia. Ele nem sabe quem são os irmãos. Você entrou lá, já tem o avião e os irmãos Wright na frente.
Eu tive o prazer de visitar esse museu, fiquei abismado porque não se fala absolutamente nada sobre o Santos Dumont. Eu cheguei a perguntar para alguns americanos, os 6 anos que eu morei lá, sobre se eles sabiam quem foi Santos Dumont. Ninguém sabia. Não. Ninguém faz ideia quem foi Santos O Dumont. marketing americano é todo feito em cima dos irmãos Wright. Dos irmãos todo Wright. feito em cima dele. Exatamente. Mas os aviões Santos de guerra Dumont, foram feitos pelos irmãos Wright. sim, pelas empresas que eles autorizaram a fabricar. Porque eles foram para dentro do exército, né? Sim, eles levaram a ideia pro exército eles foram pro exército. Então eu não entendo por que o Santos Dumont se matou, falando que era o avião dele que era usado. Então, porque ele não queria usar os aviões para guerra. Ele abriu a janela do quarto dele no grande hotel no Guarujá e viu os aviões de guerra passando e ele se enforcou. Ele falou, eu não fiz essa invenção para eles matarem pessoas. Não, se enforcou. Não, ele foi enforcamento. Se enforcou no chuveiro. Que coisa. É. Mas se o avião que era usado de guerra não era ele que inventou, não foi ele que inventou o avião de guerra. Ele, na cabeça dele Mas era. se você for analisar quem é o verdadeiro inventor do avião, é o Santos Dumont. Sim. É como Tem eu algum falei. país que reconhece o Santos Dumont como... Tem países que reconhecem, eu não sei te falar mas tem. quais, mas tem. Tem países que se reconhecem sim. O Brasil, por exemplo, Se reconhece. você pegar, por exemplo, o rádio. Sim. O rádio, isso é... Você bate Sim. aí, Padre Landel de Moura. Um brasileiro. Ele é o verdadeiro inventor do rádio. Então, mas não tem... Antes do Marconi. Então, mas as ondas de rádio de um ponto para o outro não foi o Tesla? Não. O Tesla falava bastante disso, Não. né? Tem nada a ver. O Marconi, mundialmente falando, os louros da invenção do rádio ficaram com o Marconi, mas a história conta isso, que o verdadeiro inventor do rádio chama Padre Landel de Moura. Padre Landel de Landel Moura? de Moura. Bate um Google aí que vocês vão ver. Quem é Padre Landel de Moura? Padre brasileiro, inventava um monte de coisa. E ele tem algum registro, o nome dele, até hoje, não? Sim, tinha. Na época ele fez patente. Na tinha época ele coisa. tem patente. Tinha. Mas não a patente do rádio. Não sei te falar se do rádio ele entrou. Entendi. Então, isso é muito interessante para as pessoas entenderem, porque tem muita gente que não sabe o que é patente, o que é marca, se eu devo registrar a marca, se eu devo registrar a patente. É uma discussão muito grande sobre isso hoje. Uma coisa que eu quero te falar, todo mundo se fala hoje em carro elétrico, né? Sim. Carro elétrico foi inventado há anos atrás e o primeiro brasileiro que inventou o carro elétrico foi o Gurgel. Isso eu sabia. Ele já tinha o Gurgel, ele levou no programa do Silvio Santos, que infelizmente veio a falecer recentemente. Sim. Se vocês verem, bate aí no YouTube, vão ver a apresentação lá. Mas será que foi patenteado? É a invenção certa na hora errada. A invenção certa na hora errada. É. Né? Aí você fala, quem que fez a grande popularização do carro elétrico? Elon Musk. A Tesla? É. A Tesla? Sim. Eu lembro quando eu ia nos Estados Unidos, na primeira loja que o Elon Musk montou num shopping em Miami. Sim. O cara botou um carro elétrico numa loja para vender, que louco! Sim. E era o começo da Tesla, né? Tesla. Não sei se você se recorda disso. Sim. Era o começo. Eu então, já estudei bem isso. todo mundo achava um absurdo. Sim. Falou, o carro é elétrico vendido no shopping. Sim. E um cara que tá nos assistindo, que tá tendo uma ideia, e ele já teve uma ideia e tal, e ele quer fazer a patente. O que ele tem que fazer? Ligar pro Mazei. Tem um site, alguma coisa que eles podem... @ANI Inventores é o nosso Instagram. ANI Inventores. ANI Inventores. Lá tem todos os canais de comunicação para falar com a gente. Isso é mas legal. Na verdade, até falei brincando, mas primeira coisa que a pessoa tem que fazer, que teve uma ideia, faz uma busca no Google para ver se o que você inventou já foi, não foi registrado por outra pessoa já. Mas isso dá pra Se fazer já no não Google. tem, bate no Google, melhor lugar de pesquisa. O Google tem uma plataforma que poucos conhecem também, chama Google Patents. Você bate lá, Google Patents, tá ligado todas as informações com o Patent Office nos Estados Unidos. São mais de 20 ou 30 milhões de documentos de patente, inclusive você encontra até as patentes do Santos Dumont, do inventor da lâmpada, o Thomas Edison. Todas as patentes dele estão lá. De todos os grandes inventores americanos, todos, desde a época de 1901. Você já teve uma patente registrada no seu nome?
Eu já fiz algumas coisas, mas caíram todas em domínio público. Na verdade, eu ajudo. Na época que eu era sócio do Amaury Júnior, a gente fez algumas patentes. Eu ajudo o inventor a melhorar o que ele inventou. Eu não gosto de registrar nada no meu nome, eu registro no nome do inventor. Entendeu? Mas eu sempre... O inventor aparece com uma invenção lá e eu tento dar um ar comercial àquilo que ele criou. A gente já ouviu muita gente, a gente já ouviu ao longo da nossa vida, já inventaram tudo que a gente precisa. Isso é o que mais se fala. Eu vou te falar uma frase. Em 1900, acho que 1901, o diretor de patentes foi no Congresso americano falar: nesse país não precisa mais de lei de patentes, porque tudo já foi inventado. Em 1901. Imagina, ainda tinha telefone, computador, tinha um tanto de coisa pra ser inventado. Que a gente teve de 1901 a 2024. Absurdo. Milhões e milhões de registros de patente no mundo inteiro. Sim. Então você imagina a asneira que esse cara falou na época, né? Sim. Exatamente. Complicado. E quem tá falando isso agora tá falando outra asneira, né? Exatamente. E como que vai estar daqui 100 anos? Você não sabe. Agora com a inteligência artificial, vai vir uma gama de novidades, de invenções absurda. Sim. Eu tenho um fato bem bacana para falar para vocês, que é uma coisa meio inexplicável. Sabe o metaverso? Sim. Procuraram a gente, pessoal, inclusive, que tem escritório aqui em Alphaville. Eles pediram que a gente nacionalizasse umas patentes de metaverso feitas por um americano. Falei, como assim? Aí eu fui olhar as patentes. Esse cara entrou com mais de 70 patentes no Patent Office americano. Todas as patentes foram deferidas. Isso é negadas? Não, registradas. Deferidas no nome dele. Indeferida é negada. Deferida é negada. Deferido é aceito. Esse cara inventou o metaverso 5 ou 6 anos antes de todo mundo saber sobre o metaverso. Aí você fala, como é que esse cara teve tanta informação? Na verdade, ele ainda acho que até 2035, ele é dono de tudo do metaverso no planeta. A gente estendeu já 10 patentes dele, tem 70 para fazer. E, na verdade, você fala, como que ele teve acesso a essas informações? Aí eu fui estudar quem era o cara. Era um nômade que mora num monte nos Estados Unidos. Tipo aqueles filmes americanos, ele e o cachorro. Só ele e o cachorro, fica tendo a ideia o dia inteiro. Então você fala, como é que um cara desse recebe informação sobre metaverso e registra essas patentes anos antes de se tornar público o metaverso no mundo? Para mim, é coisa de outro planeta. Sim. Não tem outra explicação. Teve outra história que ficou famosa, que o cara olhou pra Lua e começou a registrar espaço e vender na Lua. Lembra disso? Ele começou a vender terreno na Lua olhando pra Lua. E aí tinha uma... Na verdade, o cara era americano e tinha uma lei dizendo que tudo que você visse da Terra, você poderia registrar. E aí ele registrou e ele vendeu os títulos. Meu Deus do céu. Ficou famoso. Outro dia eu recebi, diz que tem um pastor aí vendendo terreno no céu por 100 mil reais. Isso faz tempo. Isso aí já absurdo, vende. Né? A igreja católica já vendia terreno no céu há 2.000 anos atrás, né? Meu Deus do céu, como é que pode? Sempre teve. Mas tem muita coisa, né, interessante neste mundo. Me explica o que aconteceu com a marca Albert Einstein. Ela caiu em domínio público, né? Alguns anos atrás. A marca Albert Einstein? Eu nem sabia que alguém tinha dominado essa marca. Tem. O nome Albert Einstein hoje pertence a uma instituição de Israel. Olha só. E tinha caído em domínio público. Se caiu em domínio... Porque marca, é interessante até você tocar nesse ponto. Marca nunca caduca desde que você pague chamado decênio da marca. Então você nunca perde. Alguém que é dono da marca deve, mas o que estava caindo em domínio público era era algo que já tinha passado do tempo, que agora podia fazer. Então, domínio público só é quando uma patente mas não pode termina os 20 anos, o nome dele. Deve ser direito autoral do personagem direito dele. Autoral,
Então passou 70 anos depois da morte dele, cai. É isso. Foi isso. E aí eu lembro que essa instituição, porque ele fez uma doação. Ah, ele deve ter feito o registro de direito autoral na época dele, que ele estava vivo. E doou para eles usarem os direitos de uso. Instituição que fica em Israel. Porque tem muita coisa. Por exemplo, o hospital. Do Einstein, né? O hospital. Albert Einstein, eles pagavam para essa instituição para poder usar o nome. Eu cheguei a conhecer o inventor do código de barras. Jerome Lemelson. Eu conheci o... Ele tem uma fundação. Fundação Jerome Lemelson, ele dá chama Lemelson Meat Prize, ele dá $1 milhão por ano para a melhor invenção americana. Que legal. Ele faleceu, mas a entidade continua premiando. Eu sigo o cara que inventou o QR Code, que hoje é nômade com a família dele e tal. Eu sigo no Instagram. Ele foi um dos caras, chama Família... não sei o que, Family. É uma família e ele viaja, ele mora o mundo assim com a família dele. E o código de barra, tanto que a gente precisa, quando qualquer produto que você faz com código de barra, você tem que pagar uma taxa para ter um EAN, não sei o que, né? E essa empresa que controla, manda os royalties todos para a central deles lá. É bem bacana. Que legal. Coisas multibilionárias, né? Muito bacana, muito bacana. Na verdade, Anderson, o que eu falo, né? O mundo das invenções e da inovação tecnológica é um mundo à parte, que nem sempre fica na frente da cortina. Sim. Fica atrás. Sim. Então as pessoas não sabem quem é o inventor, é a mesma coisa que o empresário do artista. Sim. É o cara que fica atrás e ninguém sabe. Muita gente. A criação hoje, que ele tá muita ali. gente conhece, sabe que você foi empresário do Luan Santana, mas na época não precisava divulgar isso, né? Sim, exatamente. Era o artista que tinha por isso evidência, que é um mercado né? muito fechado até hoje, porque ninguém consegue ter muito acesso à informação por causa disso. Exatamente. Porque é tudo feito ali, né? No backstage, atrás das cortinas. Atrás da cortina que as coisas acontecem, um produto vende milhões, e quem que inventou? Alguém fez aquilo. Sim. As coisas não nascem, não brotam do chão. Sim. Né? Uma inovação tecnológica, ela foi criada por alguém. Mas aí, além dessa empresa que você tem hoje, com muitos funcionários, você tem um museu, você também tem um espaço aqui em Alphaville, em São Paulo, para quem queira fazer palestra, um evento, né? Bom, a ideia surgiu através de uma pessoa que eu coloquei no Shark Tank, que foi o João Apolinário. Tá. O pessoal do Shark Tank, todo mundo conhece, o programa da Sony. Quando chegaram no Brasil, eles vieram me procurar, por eu ser presidente da Associação dos Inventores, ter acesso aos criadores, e o programa tem como pilar central esse tipo de assunto. Aí, na época, eles queriam me convidar para ser Shark, eu não podia, por motivos pessoais. Perguntaram, você tem alguém para indicar? Falei, tenho. O João Apolinário. A moça perguntou, quem é? Eu falei, o dono da Polishop. Um dos caras que mais inova em tecnologia no Brasil. Mas a gente não tem o contato dele. Eu liguei pro João na época e coloquei ele em contato e ele virou o maior Shark. Sim. Aí eu, acompanhando o programa Shark Tank, eu falei, eu quero montar um lugar onde eu dê palco para esses criadores conversarem com investidores e fabricantes. Então eu montei aqui em Alphaville um espaço de eventos que é o mais top. Você já teve lá, eu tive o prazer de te receber, é bem bacana. Eu gastei uma quantia significativa para montar um lugar realmente muito bonito. E lá, a ideia é apresentar os criadores para pegar funding, né? Para pegar investidores que têm interesse em fabricar as coisas que eles têm. Só que a coisa caminhou de um outro lado também. Eu acabei montando um clube de network, que é o Net Club Alphaville, que é o único clube de network que a gente tem notícia na região que tem sede, né? Não só na Grande São Paulo, como também no estado. E nesse clube de network, muitas coisas acontecem, porque na verdade virou um clube de negócios. Onde empresários não só da região de Alphaville, como também de São Paulo e cidades vizinhas, podem participar com a gente, se cadastrando no Net Club. Todo final de mês nós temos um jantar. Toda semana a gente procura dar conteúdo para esses empresários e sempre uma ambiência bacana para eles fazerem negócio. Isso é maravilhoso. É bem bacana. E a pessoa, qualquer pessoa pode entrar nesse Net Club? Tem que ser empresário com mais de 10 funcionários. Tem que ser empresário com mais de 10 funcionários. A gente faz uma análise.
do potencial de crescimento que ele possa ter. Tá. Eu não analiso se ele tem dinheiro hoje ou não. A Se gente ele não for faz empresário, se ele for um diretor de uma empresa, por ele exemplo. pode ser, desde que ele tenha... Tem que ter um significado. Por que ele vai participar de um clube de network? Entendi. Entendeu? Tem que ter um Mas nós porquê, temos... tanto para ele quanto para o clube. Nós temos um diretor de uma multinacional aqui de Alphaville que ele quer estar lá justamente para fazer relacionamento, conhecer Sim, pessoas. fazer network. Não necessariamente fazer negócio. Sim. Mas a gente abriu para ele entrar, com certeza. Maravilha. Tem que ter um propósito, né? Tem que ter um propósito. É. Isso é maravilhoso. E também o espaço, o Expo Alphaville, que é o espaço de eventos, está aberto a todas as empresas. A gente Qualquer faz pessoa muito pode corporativo. contratar para poder fazer um evento lá. Aluga o espaço Sim. e faz. Mas e um você evento. que já está aqui há muitos anos aqui em Alphaville, em São Paulo, né? Porque nós temos pessoas do Brasil inteiro nos assistindo. Sim. O que você percebeu nesses últimos anos? Porque eu vinha muito para cá em 2013, 2014, 10 anos atrás, Sim. e aqui não tinha essa quantidade de pessoas, tanto em busca de conhecimento, quanto buscando passar esse conhecimento, né? Depois Sim. de alguns coaches, mentores que vieram para cá. Qual é a diferença do Alphaville de 2014, 2013, 10 anos atrás, para o Alphaville de hoje aqui em São Paulo? É justamente isso que você acabou de falar. Depois que o Pablo Marçal veio para cá, Tá. muita coisa mudou. Sim. O Pablo, ele trouxe na aba dele mais de 5.000 pessoas. Vieram para cá pela divulgação toda que o Pablo fez de Alphaville. Verdade é que virou um vale do silício do digital, né? Então, hoje em dia, a pessoa quer fazer sucesso na área do digital, ela tem que vir para Alphaville. Por quê? Porque os grandes mentores estão aqui. Sim. Paulo Vieira, Thiago Brunet, Primo Rico, Sim. Joel J, Pablo Marçal, tá todo mundo aqui. Sim. Aliás, quase todos são meus vizinhos lá Sim. onde eu moro, né? E quando o Pablo veio para cá, ele realmente revolucionou a Alphaville. Sim. Te falo que eu tô há 32 anos aqui, peguei a Alphaville numa época de crescimento e não era essa loucura que é hoje, de jeito nenhum. Tá. Hoje em Alphaville, pra você ter uma ideia, a gente tem simultaneamente por dia mais de 20 eventos. Sim. Todo dia tem. É um absurdo. Eu lá na minha casa sou procurado por empresários de outros estados que querem vir para Alphaville para poder criar uma raiz aqui. Então, Alphaville ainda tem muito que acontecer. Tá. Principalmente se o Pablo virar prefeito, né? E qual conselho você dá para as pessoas que estão nos assistindo, que é lá do interior de Goiás e tem um sonho, quer vir para Alphaville hoje? Você falaria para ele vir ou estudar primeiro? Olha, é difícil dar um conselho desse. Tá. Se ele quer entrar no mundo do digital, Teria que se ser. ele quer ser coach, se ele quer ser montar algum produto que ele sinta que ele tem aptidão para isso, vem que Alphaville é o lugar. Agora, também não é um lugar onde você tem certeza que você vai dar certo. Muitas pessoas andaram para trás, você sabe disso. Não é a seara que você encontra o sucesso repentinamente. Você tem que trabalhar, você tem que ter força de vontade, você vai ouvir 50 nãos para ouvir um sim. Não é brincadeira aqui. Aqui já é um lugar de gente grande. Sim, sim, sim. Esse é o detalhe. É isso. Mas aí, muito obrigado, que maravilhoso esse papo com você, principalmente para passar esse conhecimento todo que você tem durante todos esses anos, essa sua história, que é uma história muito bonita. Obrigado mesmo pelo convite, obrigado por você ter vindo aqui falar com a gente e dar tanto insights na cabeça das pessoas que estão assistindo nesse momento. Eu que agradeço, Anderson, e você sabe a admiração que eu tenho por você. Eu acho que poucos empresários, você está há pouco tempo aqui em Alphaville, mas você já está fazendo uma diferença grande. O Anderson, ele agita de tudo quanto é lado, né? E eu sei que muita coisa boa ainda vai acontecer. Então eu agradeço. O Expo Alphaville está à disposição de quem quiser fazer evento na minha casa, quem quiser participar do Clube de Network. Inclusive, nós estamos criando uma oportunidade digital para quem estiver em qualquer lugar do Brasil participar de todas as atividades do Net Club Alphaville. Isso é legal. A Vai ser pessoa bem pode fazer bacana. online. Sim, vai ser tudo online. Ela vai poder fazer os cursos que a gente tem online, toda a parte de conteúdo do Net Club ela vai poder acompanhar. E se ela quiser presencialmente estar aqui nos nossos jantares, claro que vai poder. Mas se tiver dificuldade de locomoção,
por essa situação de estar em outro estado, vai Dá pra acompanhar fazer tudo online. pela internet. Maravilha. Mazei, muito obrigado, tá? Obrigado, gente. Maravilhoso. Gente, e assim a gente vai terminando mais um show de papo. Hoje foi um papo aqui com meu amigo Mazei, que falou sobre marcas e patentes, tudo que você tem que fazer para registrar sua marca. E olha, que maravilhoso, tá? Ter vocês aqui acompanhando a gente durante todo esse tempo, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, colocar o seu sininho ativado aí para você poder receber uma notificação toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, até a próxima.